Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Serviço Público aqui no RCP. Engenheiro José Rocha, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Ora, quinzenalmente, a agricultura e o desenvolvimento rural estão em destaque nestas edições do Serviço Público. Engenheiro, entrou em vigor no passado dia 7 de junho uma portaria que permite aos agricultores portugueses apresentarem pedidos de pagamento a título de adiantamento contra fatura, relativos a despesas elegíveis faturadas em projetos do PDR 2020. Engenheiro, quais são, então, no fundo, esses projetos e quem são os agricultores que poderão vir a ser abrangidos por esta portaria? Bem, esta portaria número 157 de 2024-1 abrange os agricultores com projetos aprovados no âmbito das operações de diversificação da atividade na exploração agrícola e renovação de aldeias, ambas da medida líder do PDR 2020, que tenham executado investimentos já faturados e ainda não pagos. A portaria esclarece que o adiantamento contra fatura a conceder deve ser equivalente ao montante que decorre da aplicação da taxa de apoio aprovada sobre os itens elegíveis da fatura e deve obrigatoriamente ser regularizado no prazo de 45 dias após o seu recebimento, mediante a apresentação do comprovativo do pagamento integral da despesa. Para aproveitarem esta medida, os beneficiários devem manifestar expressamente a opção por esta modalidade junto do IFAP a quando da apresentação do pedido de pagamento. Esta portaria acelera a execução dos projetos inseridos na abordagem líder e alivia a tesouraria dos beneficiários nas operações referidas. Se esta medida funcionar bem, o Ministério da Agricultura pretende alargar o adiantamento contra a fatura a outras operações. Segundo o comunicado do Governo, nesta alteração estão abrangidas todos os 54 grupos de ação local, legal, no território continental, num total de 638 operações, estando em cima da mesa um apoio por executar de 31 milhões de euros. Ora, engenheiro, e para a agricultura portuguesa, digamos que estes apoios comunitários são muitíssimo importantes. São, os apoios comunitários são importantes para a nossa agricultura, mas não só. A comunicação social dá visibilidade aos apoios concedidos aos agricultores, que decorrem da política agrícola comum e que, como já referimos em programas anteriores, é a política mais antiga ainda em vigor da União Europeia. Esta política tem por objetivos produzir alimentos seguros, de elevada qualidade e a preços acessíveis para os cidadãos da União Europeia, assegurar um nível de vida justo aos agricultores e preservar os recursos naturais e respeitar o ambiente. No entanto, o orçamento da comunidade para a política agrícola era de 70% nos anos 80 e neste momento é 31%. O restante é para apoiar outras atividades. Portugal recebeu da União Europeia 161,4 mil milhões de euros entre a adesão em 1986 e 2023, segundo os dados do Banco de Portugal. O país também fez contribuições anuais constantes para o orçamento europeu, mas o saldo líquido é claramente positivo. Nos 27 anos entre 1996 e 2023, por exemplo, tivemos um saldo positivo de 82 mil milhões de euros. Nos 14 anos dos 3 primeiros pacotes de fundos, os chamados quadros comunitários de apoio, Portugal foi o país que mais fundos europeus recebeu relativamente ao tamanho da economia. E mesmo depois do alargamento da União Europeia para o leste da Europa,
já no século XXI, o país manteve-se entre os principais beneficiários. Entre 2014 e 2020, Portugal foi o terceiro país da União Europeia com mais projetos apoiados por instrumentos como o Fundo Social Europeu, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Coesão. Os fundos da União Europeia cofinanciaram a construção de mais de 6.000 quilómetros de estradas e autoestradas em Portugal, a construção de uma das maiores pontes do mundo, que é a Ponte Vasco da Gama, a reabilitação de centenas de escolas e a formação de milhares de pessoas, a melhoria dos esgotos e a barragem do Alqueva, que forma o maior lago artificial da Europa. Isto só para citar alguns exemplos. No entanto, o barómetro da opinião da Comissão Europeia mostrava que em 2023 só 39% dos inquiridos em Portugal já tinham ouvido falar de algum projeto cofinanciado pela União Europeia destinado a melhorar a área onde reside. Isto faz lembrar a sátira A Vida de Brian, do grupo de britânicos humoristas Monty Python, em que um líder rebelde questionava o que os romanos nos deram. E os rebeldes iam dizendo o aqueduto, outros os esgotos, ou ainda as autoestradas, a irrigação, medicamentos, educação, ordem pública, ao que o líder responde: tudo bem, mas além dos esgotos, da medicina, da educação, do vinho, da ordem pública, da irrigação, das estradas, do sistema de água limpa e da saúde pública, o que é que os romanos alguma vez fizeram por nós? De facto, é muito importante que aproveitemos os fundos da União Europeia para nos desenvolvermos, sem, no entanto, esquecermos o que ela fez e o que está a fazer por nós. E lembrando isso, talvez nos dê força para nos tornarmos cada vez mais autossuficientes e autónomos. Muito bem, Engenheiro José Rocha, as despesas elegíveis faturadas em projetos do PDR 2020, a portaria que entrou em vigor no passado dia 7 de junho, foi o tema em destaque nesta edição do Serviço Público no RCP. De hoje a 15 dias, em destaque novamente a Agricultura e o Desenvolvimento Regional. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui em estúdio, Engenheiro. Obrigado, António Bradão. Até lá. Muito bem, até de hoje a 15 dias. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.